Hoje, na manhã de quarta-feira, 10 de setembro de 2025, a Polônia foi atacada. Que porra é essa, Rússia? Você me faz acordar cedo. Do outro lado da fronteira, soldados e civis no oeste da Ucrânia sofrem com bombardeios de drones kamikaze russos em mais um ataque noturno devastador. Mas então os drones russos passaram a mirar a Polônia. Não era mais um ou dois, como às vezes ocorria na guerra, mas um enxame cruzando seguidamente, deixando claro que não poderia ser acaso. Em pouco tempo, vários aeroportos importantes em toda a sul da Polônia foram fechados. Civis em várias regiões receberam ordens para se abrigar. E aviões de guerra poloneses e aliados da OTAN estavam derrubando drones kamikaze do céu. Durante toda a guerra na Ucrânia, o ocorrido na última noite é inédito, mas o Ocidente sabe exatamente o que isso significa se for honesto consigo mesmo. Há anos, as nações da OTAN sabiam que, cedo ou tarde, a Rússia de Vladimir Putin desafiaria diretamente sua determinação. Agora sabemos com certeza que esse dia é hoje. No início, parecia que a noite de terça, 9, para quarta, 10, seria apenas mais uma noite comum de horrores na Europa Oriental. Na Ucrânia, poucos dias após o maior ataque aéreo russo da guerra, as sirenes voltaram a soar com a Rússia repetindo sua sequência previsível e aterrorizante. Primeiro, viriam enxames de drones, ondas autônomas de UAVs kamikaze explosivos, geralmente baseados no projeto iraniano Shahed-100 e 36, mas provavelmente fabricados na Rússia. Esses drones voariam devagar pela Ucrânia até atingir seus alvos, esperando que as defesas aéreas agissem e os derrubassem. Uma vez que as defesas aéreas fossem acionadas, os bombardeiros estratégicos russos liberariam suas cargas, mísseis de longo alcance que podem viajar muito mais rápido. Se os ataques da Rússia funcionarem como planejado, esses mísseis chegarão justamente quando as defesas aéreas ucranianas estiverem lutando para reabastecer rapidamente os foguetes interceptores para lidar com os enxames de drones sobrevoando, aumentando substancialmente a chance de que os mísseis, os verdadeiros projéteis que a Rússia quer que atinjam os alvos, consigam romper e alcançar seus objetivos. Por volta de 1h15 da manhã, vários drones russos voaram para o oeste, além dos alvos ucranianos, e cruzaram totalmente a fronteira. Contas de observadores da guerra e analistas de inteligência de fonte aberta nas redes sociais notaram o problema, sem conclusões claras sobre o ocorrido, mas indicando que provavelmente era uma má notícia. Também nas redes sociais, relatos dispersos, áudios e até vídeos começaram a surgir da Polônia, indicando que caças haviam sido acionados e estavam se movimentando por todo o leste do país. Primeiro, um grande aeroporto foi fechado, depois outro e mais dois, incluindo dois que atendem Varsóvia. Varsóvia não fica próxima da fronteira com a Ucrânia, o que mostra o quão longe esses drones conseguiram chegar. Serviços globais de rastreamento de voos mostraram várias aeronaves militares ativas sobre o território polonês. Um avião de reabastecimento em voo da frota da OTAN circulando repetidamente pela mesma rota, um avião polonês de alerta e controle antecipado, também fazendo voltas, mas avançando progressivamente mais fundo no território polonês, como se estivesse rastreando ameaças que se aproximavam. Por poucos minutos, um caça F-35, identificado como da Força Aérea dos Estados Unidos da América, mas possivelmente holandês, ativou o transponder e sinalizou perda de comunicação. Caças foram relatados em cada vez mais locais, enquanto outras rotas pareciam indicar que drones poderiam ter cruzado a Moldávia ou até mesmo a Eslováquia, que é aliada da Rússia, embora uma confirmação concreta da Moldávia ainda não tenha sido anunciada até o momento desta redação. Por horas, não ficou claro se o incidente era uma provocação internacional da Rússia ou um possível acidente. Era improvável que um grupo de drones tivesse falha e invadisse o espaço aéreo polonês ou fosse guiado para lá por erro dos sistemas de bordo. Mas também não estava fora do reino das possibilidades. Blogueiros militares russos, geralmente bastante ativos durante os ataques aéreos da Rússia, de repente ficaram em silêncio, levantando suspeitas de que talvez isso não fizesse parte do plano, ou pelo menos não tivesse sido comunicado a eles com antecedência. Um grupo de bombardeiros russos
Já o a caminho para lançar mísseis de cruzeiro pareceu voltar como se tivesse recebido ordens para abortar a missão. O fato de esses drones cruzarem especialmente a Eslováquia indica um ato possivelmente não intencional, pois os líderes eslovacos ainda mantêm relações relativamente cordiais com a Rússia na Europa. Enquanto o mundo de código aberto se agitava, os principais veículos de notícias quase não cobriram o assunto. Talvez tudo isso tenha sido apenas barulho por nada. Mas então, um segundo grupo de drones entrou no espaço aéreo polonês e depois disso vieram ainda mais. Logo, os grandes veículos de comunicação divulgaram a história. Autoridades polonesas e legisladores americanos relataram objetos hostis no espaço aéreo da Polônia. Pela manhã, o primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, confirmou a derrubada de drones que invadiram o espaço aéreo e poderiam ser uma ameaça. Líderes de defesa poloneses confirmaram que caças derrubaram vários alvos e ordens de permanência em casa foram emitidas para regiões do leste. A Força de Defesa Territorial da Polônia alertou seus membros no leste do país sobre possível convocação com apenas 6 horas de antecedência. Disse que mantinha contato frequente com comandos da OTAN e que defesas aéreas e reconhecimento por radar seriam elevados ao máximo de prontidão. De acordo com as Forças Armadas polonesas, os soldados estão trabalhando ativamente para encontrar os locais de queda dos drones abatidos. E até o amanhecer de quarta-feira, dia 10, os ataques de drones parecem ter parado, pelo menos por enquanto, na Polônia. Na Ucrânia, bombardeiros estratégicos russos, que pareciam ter recuado, lançaram até 40 mísseis de cruzeiro em um ataque pela manhã. Até agora, os danos desses ataques não foram avaliados. Como dissemos no início, se Polônia e aliados da OTAN forem honestos, só há uma forma de interpretar o que ocorreu no território polonês. Vladimir Putin testou a OTAN para observar sua reação a um ousado sobrevoo coordenado de vários drones kamikaze explosivos sobre o território de um Estado-membro. Lembre-se, esse tipo de incidente é totalmente sem precedentes na Polônia ou em qualquer outra nação membro da OTAN desde o início da invasão da Ucrânia pela Rússia. Aeroportos poloneses nunca foram fechados, caças da OTAN não precisaram intervir e civis poloneses nunca tiveram que se abrigar por drones kamikaze russos. Esse é o tipo de ataque que analistas ocidentais esperam da Rússia há anos. Eventualmente, a Rússia faria algo que aumentaria as tensões com a OTAN de forma explosiva, para ver se os líderes da aliança teriam coragem de enfrentá-lo ou se iriam ceder, como já fizeram tantas vezes antes. E se eles cederem, então Putin pode assumir que não haverá uma resposta coletiva da OTAN ao próximo ato de agressão ainda mais ousado da Rússia, ou ao seguinte, ou ao próximo depois desse. Sobre o que a OTAN poderia fazer após o aparente ataque planejado, é difícil afirmar com certeza. É improvável que a Polônia acione o artigo 5 da OTAN e peça apoio contra a Rússia, já que não houve mortes no país devido aos drones e a Rússia ainda mantém uma aparência de negação plausível. Alguns, mas há uma série de medidas que a Polônia e a aliança da OTAN podem tomar sem precisar invocar o artigo 5. A Polônia pode acionar o artigo 4 para pedir consultas à aliança sobre ameaças à sua integridade territorial, independência política ou segurança. Além de discussões, Polônia e aliados da OTAN podem agir. Essa ação pode transformar o espaço aéreo polonês em área de patrulhas da OTAN, enviar tropas para proteger Polônia e estados bálticos, ou posicionar recursos da OTAN mais perto da linha de frente. Pode envolver nações da OTAN agindo pela aliança ou por coalizões menores, buscando responder ou retaliar, possivelmente com ação direta na guerra na Ucrânia. Como exemplo, uma maneira relativamente contida de fazer isso seria ajudar a derrubar drones inimigos na próxima vez que a Rússia atacar a parte ocidental do país, perto do espaço aéreo da OTAN. Uma maneira menos contida seria lançar um ataque contra um alvo russo, talvez no Donbass, na Crimeia ou em outra parte da Ucrânia ocupada, de modo que o ataque não fosse interpretado como um ataque direto ao território soberano russo.
Tecnicamente, uma retaliação poderia incluir um ataque ao território soberano russo, mas, sejamos realistas, essa resposta seria praticamente impossível, vindo desta aliança da OTAN para lidar com esse incidente. Seja qual for a escolha da OTAN, ela precisará agir rápido e, principalmente, agir. Esse tipo de sondagem russa não é novidade. A Rússia sempre testa os limites dos adversários, burlando sanções, cometendo assassinatos ou sabotagens no Ocidente global, realizando ações militares limitadas para testar o terreno antes de uma possível escalada, ou agindo com mercenários e tropas sem identificação. Apesar de malévolas, essas ações também coletam dados. A Rússia fornece um estímulo, mede a reação e usa as observações resultantes para decidir um curso de ação. A reação da Polônia e seus aliados da OTAN definirá o rumo do conflito e se as informações do ataque de sondagem de Putin indicam que ele deve recuar ou não. Avançar. Não se engane, embora esse ataque seja quase certamente uma tentativa de avaliar a resposta da OTAN, é um ataque que foi realizado, em última análise, para uma plateia de uma única pessoa. Compromissos do artigo 5 da OTAN ainda dependem dos Estados Unidos da América, apesar dos esforços recentes da Europa para mudar o cenário. E neste exato momento, o próprio curso da história vai se curvar em torno da escolha de Donald Trump neste momento. Embora se fale em paz, Vladimir Putin e seus militares já deixaram claras suas intenções. De janeiro de 2023 até outubro de 2024, antes de Trump ser eleito, não houve um único caso em que a Rússia tenha lançado mais de 2.000 mísseis e drones no período de um mês. Em novembro, com a eleição de Trump, e em janeiro, na posse, a Rússia ultrapassou várias vezes o limite de 2.000 projéteis. Entre fevereiro e maio deste ano, foram mais de 4.000. Em junho, mais de 5.000. Em julho, mais de 6.000. Entre agosto, após a cúpula do Alasca de Trump, e setembro, a Rússia realizou alguns dos maiores ataques aéreos da guerra, incluindo o maior, com mais de 800 projéteis em uma única noite, no último domingo. Apesar da retórica, são os números que importam. Pelos números, Vladimir Putin não considera Trump razão para diminuir suas operações militares. Na verdade, é exatamente o oposto. E agora, Putin forneceu a Trump e à OTAN o teste definitivo, a provocação clara à aliança da OTAN que o mundo aguardava há anos. A decisão dos Estados Unidos agora é crucial, mas o comportamento de Trump e aliados em relação à Rússia não indica que o país tomará uma posição. E veja, aqui no War Fronts não temos ilusões sobre as limitações do nosso alcance, mas na medida em que temos qualquer voz, seria uma negligência não usá-la em um dia que se tornará um ponto de virada na história, não importa para onde a história vá a partir daqui. Este é o momento. É agora que toda a conversa da Europa sobre encontrar sua coragem precisa se transformar em ação. Esse timing não foi um erro. O governo da França acabou de colapsar. A agitação no Reino Unido está aumentando. A confiança global na América entre seus aliados está caindo rapidamente e o mundo está distraído pelo ataque israelense de ontem contra a nação soberana do Catar. É hora de assumir que a América não vai vir. Após não punir Putin pela farsa do cessar-fogo, nem pelo ataque ao British Council e aos oficiais da União Europeia em Kiev na semana passada, a Rússia alegará que foi um acidente. Ela vai negar, vai minimizar, vai redirecionar a culpa. Mas o restante das nações da OTAN, as nações da Europa, devem responder a esse ataque partindo do princípio de que foi totalmente intencional. Essas mesmas nações da OTAN concordam há anos que a Rússia sempre tentaria algo assim. Se isso ocorresse, a OTAN precisaria estar pronta. Esse dia chegou. Apesar de a Europa não estar tão preparada quanto gostaria, seus líderes precisariam estar. Insanos por acreditar que a Rússia esperaria a Europa se fortalecer. A Europa precisa agir agora. Ela precisa agir de forma decisiva, sob condições imperfeitas, com as ferramentas que tem à disposição, porque se não fizer isso, bem, a guerra pelo futuro da Europa vai se tornar inevitável, não é? Obrigado por assistir. Sai fora, cara! Que porra é essa, Rússia? Que porra é essa?